Então, bora lá. Qual que é o assunto? Deixa eu abrir aqui pelo celular. Rapidex. Isso. É, porque aqui eu vejo. Tranquilo, bora lá então. Qual que é o assunto que a gente está trabalhando? O assunto que a gente está trabalhando chama calorimetria. Deixa eu diminuir um pouco aqui, só para me ter noção aqui. Aqui, ó. Então vamos lá. O assunto que a gente está falando é calorimetria. Calorimetria. Beleza. O que é que dentro de calorimetria a gente está estudando? A gente tem calor sensível e calor latente. Só para lembrar vocês, o que é calor sensível? O calor sensível é aquele que a gente fornece a energia térmica, um fogo para um certo material, seja estado líquido, sólido, gasoso, vapor, não interessa. E quando eu forneço essa energia térmica para um determinado corpo e ele não altera o estado físico, ele está fazendo um calor sensível. É aquela situação. Você tem a água e você colocou a água para esquentar e ela, você não esperou ela borbulhar, ela ferver. Se você fez isso, você está fazendo um calor sensível, você só está aquecendo a água. Ou você tem uma panela, põe ela no fogo, ela vai ficar ali, mas ela não vai derreter, né? Porque a chama do fogão não consegue, então ali aquele material só vai mudar de temperatura. Então é calor sensível. Dentro de calor sensível, a gente estudou duas fórmulas. Quais são elas? A de capacidade térmica, que é essa aqui, ó, capacidade térmica é igual a quantidade de caloria que você fornece dividido pelo variação de temperatura, delta teta. O que é esse delta teta? Esse delta teta aqui, ó, é temperatura final menos temperatura inicial. É isso, né? Vou ampliar mais um pouco aqui para ficar melhor um pouco da gente entender. E a quantidade de caloria, né? Q maiúsculo é a quantidade de caloria, né? Caloria é representada por cal aí, beleza. O que é a capacidade térmica mesmo, professor? Sabe quando você fornece energia térmica para um corpo e ele aumenta a temperatura, né? Capacidade térmica é você pegar o corpo inteiro e avaliar quanto que ele variou cada grau Celsius dele. Se ele for de 10 para 11 graus Celsius, gasta uma quantidade de caloria. Então você usa a capacidade térmica. E você tem também, que eu passei para vocês, a gente tem outras aulas, referente ao calor específico. O que é calor específico? Calor específico é de cada substância, cada calor específico, isso é minúsculo. Calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. Ou calor específico é quantidade de caloria dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Quando eu tenho isso, né, uma das outras formas eu posso usar é a mesma. Né, porque no lugar de capacidade térmica eu coloquei quantidade de caloria e variação de temperatura, né, multiplicando a massa aí. Quando a gente trabalha esse conceito de calor específico, a gente está falando da substância. Vou tentar te dar um exemplo bem nítido. O cobre é um metal e ele vai aquecer muito mais rápido que um tijolo, né? Ele está ali misturado ali. Por quê? O calor específico do cobre é muito menor. O calor específico está associado a 1 grama da substância. Então, o calor específico é grama, caloria, grama, graus Celsius. Então, quanto de caloria cada grama
daquele corpo precisa receber para variar 1 grau Celsius. Tem uma situação muito trabalhada que é o seguinte, que é aquela situação da praia, areia da praia. Não só da praia, qualquer areia em si. Você pode perceber que no sol, cara, ela esquenta, mas esquenta muito. E quando tá à noite, ela tá muito fria. Por que disso? O calor específico da areia é muito baixo, muito pequeno. Então, ele precisa de pouca caloria para esquentar. Então, se ele aquece muito rápido, ele também resfria muito rápido. E para a gente descobrir, né, trabalhar a forma de calor sensível, né, calor específico sensível, que é muito trabalhado esse conceito também, são essas duas, né? Essa que é calor específico, dividido, que é igual capacidade térmica dividido pela massa. Então, ou também essa do lado, vai dar na mesma, ok? Então, continuando aí. Então, foram as duas fórmulas de início que a gente trabalhou. Depois, eu trouxe outra para vocês, que é a da equação fundamental de calorimetria, que é quantidade de caloria, que é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Né? Lembrando que massa tem que trabalhar ali em grama. O calor específico é essa unidade de medida aqui, ó, que a gente já está vendo. E variação de temperatura pode ser em graus Celsius, não tem erro. E o que é essa equação fundamental de calorimetria? É dela, você consegue resolver todas as situações passadas. Mas é muito comum o seguinte, o exercício te falar uma massa, né? Lembrando aí que a gente já fez alguns exercícios, já passei trabalho para vocês, então tem todas as videoaulas gravadas, tanto do noturno e matutino. Então, você pode assistir todas que servem para você, base de estudo. Eu vou postar também uma playlistzinha para você estar estudando ali. Então, quando você fala de equação fundamental de calorimetria, é muito comum o exercício te dar a massa de um corpo em gramas ou em quilos, já em quilos se transforma para grama, o calor específico dele, uma temperatura que ele variou e perguntar quanto que ele gastou de caloria para aquilo ali acontecer. Como assim, professor? Vamos pensar uma massa de ferro de 1 quilo, foi de 10 graus Celsius para 100 graus Celsius. E o calor específico do ferro, sei lá, 0,35. Quanto de caloria precisou para ele variar de 10 graus Celsius até 100 graus Celsius? A gente tem como calcular e descobrir quanto de caloria foi absorvido pelo material ferro. Porque quando um corpo absorve, é porque ele está aumentando sua temperatura. Quando ele libera energia térmica, ele está resfriando, né? Então essa foi mais uma aí. Eu só estou fazendo uma trilhagem aí de todos os conteúdos que a gente viu até agora, para sua prova. A outra forma que a gente viu foi de troca de calor. Como assim troca de calor, professor? Vamos imaginar de manhã você acordou lá cedo, tem o café e o leite, e com isso você misturou o leite com o café estava quente, o leite frio, você tirou da geladeira, nem esquentou o leite. O leite tem uma temperatura e o café outra temperatura. Os dois vão se misturar e no final os dois vão virar, vamos falar assim, um corpo só, café com leite, com uma única temperatura. Então tem como eu descobrir, né, qual que é essa temperatura. Quando eu relaciono duas equações, né, fundamentais aqui, igual a zero. Por que eu igualo a zero? Porque vamos pensar comigo aqui. Deixa eu só colocar aqui C de café e L de leite. Só para a gente estar agora conversando mais um pouco. Vamos pensar aqui. Quem fornece energia térmica? O corpo quente ou frio? O quente. Isso é nítido. Quem é quente fornece energia térmica para quem é frio. Se você colocou um leite lá, né, no recipiente, e forneceu energia, colocou café quente dentro dele, o café vai doar energia térmica para o leite. Então, se o café doar 1 milhão de caloria, quanto que o leite vai absorver? 1 milhão de caloria. Por isso que é igual a zero. Então, a quantidade de caloria eu desconsidero. Mas o restante eu considero, que é quem? A massa do café, o calor específico dele e a temperatura inicial e a final que eu quero descobrir. Então, esse delta teta, que é variação de temperatura,
Eu já estou fazendo esse escalonamento aí. Já estou fazendo essa mudança. Porque essa temperatura final inicial é isso aqui, ó. Delta, teta. Né? Não tá muito correto aí. É um zero cortado no meio. Beleza? Que é o delta, teta. Não tá muito bacana aí, não. Temperatura final menos inicial. Professor, é importante você deixar sempre temperatura final inicial, quando você fala de troca de calor, é importante, porque o exercício sempre vai dar a temperatura inicial dos dois corpos. E quando a gente relaciona do leite, é massa, calor específico do leite, vezes temperatura final menos inicial. A inicial sempre ele vai te dar, muito comum. Ok? Então vamos lá. Então, só lembrando aí, tudo isso igual a zero, né? Também. O último exercício que eu passei, que é esse que eu vou deixar até amanhã, fala sobre esse último tema aí, que é o troca de calor. Então, é fundamental você pegar e tentar fazer ele, né? Vou passar de novo as outras aulas. Então, o que eu vou cobrar de vocês na prova é isso. Professor, parece ser difícil demais. Cheguei hoje, tinha dias que eu não assistia as aulas. Minha dica é, você pega as aulas e assiste, pelo menos. Clica lá no link e assiste. Tira um momento por dia. Eu acho que minha aula mais longa que eu tenho, aula mesmo, acho que é 28 minutos que eu fiz uma aula junta, acho que é 28, é 38, sei lá. Mas foi do terceiro ano. As outras aulas, de todas as outras disciplinas, é pouco, cara. Se tiver 25 minutos, é muito. Então, você tira um momento do seu dia e assiste uma aula por dia, vai anotando no papel. E lá na playlist tem a ordem, entendeu? Igual eu falei aqui para vocês, ó. Capacidade térmica, calor específico, equação fundamental de calorimetria e troca de calor. Tem todos esses procedimentos. O professor estava olhando na playlist, tem calor latente. Não, calor latente eu não vou cobrar de vocês que eu não ensinei. Isso eu ensinei só aos meninos de manhã. Se quiser assistir, ótimo. Ok? Galerinha, alguma pergunta aí?